Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Na correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas não se preocupam com o próprio bem-estar e o bem-estar do meio ambiente. Desenvolver atividades ao ar livre em contato com a natureza pode transformar a nossa vida. E não desperdiçar os alimentos que consumimos diariamente pode transformar o mundo. Veja o resumo do programa de hoje. Conheça os benefícios da prática do turismo e de esportes ligados à natureza. Saiba qual a importância de evitar o desperdício de alimentos e ter uma alimentação sustentável. E assista a entrevista com Luciana Betiol, coordenadora do Programa de Consumo Consciente da Fundação Getúlio Vargas. Turismo e esportes ligados à natureza. Atividades que geram diversos benefícios para a sociedade e também para o meio ambiente. Acompanhe a reportagem sobre um evento que promove novidades e atrações dessas práticas. Esportes e turismo de aventura e o ecoturismo são atividades praticadas em meio à natureza, com foco recreativo, esportivo e com uma boa dose de educação ambiental. No Brasil são oferecidas mais de 25 modalidades diferentes de atividades de aventura, como por exemplo a caminhada, o cicloturismo, o rafting e a escalada. As questões ambientais estão diretamente ligadas a essas práticas. Mas se não preservarmos a natureza, essas atividades perdem a essência. A 12ª edição da Adventure Sports Fair, realizada no AMB em São Paulo, entre os dias 23 e 26 de setembro, apresentou muitas novidades, atrações esportivas e divulgações deste segmento. Sérgio Franco, diretor e fundador do evento, explica o que essas atividades ao ar livre representam para quem pratica habitualmente. Olha, você sabe que a questão do esporte de aventura é muito mais do que realmente atividade esportiva, porque é uma filosofia, a filosofia da vida ao ar livre. As pessoas hoje estão muito massacradas com uma comunicação dizendo para que elas devem ficar em casa, porque tem mais segurança. Então você fica na internet, você fica assistindo a televisão no domingo. O esporte de aventura, o turismo de aventura, tenta tirar a pessoa de dentro de casa e levar para a natureza. O evento ratificou o crescimento desse tipo de atividade no Brasil, além de confirmar o aumento de adeptos às práticas, que hoje estão mais acessíveis às pessoas de diferentes classes sociais. Existem algumas empresas já no Brasil, tá? E não são poucas, que têm uma responsabilidade socioambiental muito grande. Então, não tem sido raro encontrar algumas empresas que oferecem atividades gratuitas, tá? Inclusive para a própria comunidade, para crianças carentes e para pessoas carentes. Eu acho que isso é uma iniciativa que deveria ser seguida por vários empresários pelo Brasil. E por falar em turismo e esportes de aventura, a cidade de Socorro, localizada no interior de São Paulo, serve de exemplo, onde diversas pessoas praticam várias atividades ligadas à natureza. É a única cidade no Brasil que foi treinada pelo Ministério do Turismo e preparada para estar recebendo qualquer tipo de pessoa. Pode ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa com mobilidade reduzida, não importa a condição física da pessoa. O empreendedorismo no setor de turismo de aventura é muito importante quando o assunto é educação ambiental. As pessoas aprendem a preservar o meio ambiente e passam a cobrar dos outros a mesma atitude. Essa é a filosofia que faz parte de uma das características marcantes do evento. Quem pratica esporte é o cara que cuida da natureza, entendeu? E você nesse meio você aprende várias coisas, entendeu? Não só o esporte em si, ele é um detalhe, mas a natureza em si, não jogar o lixo no chão, entendeu? Cuidar da árvore, não passar por cima das coisas, eu acho que é o que faz parte desse meio de aventura. Que as pessoas que optam pelo turismo junto à natureza são pessoas que já têm uma consciência ecológica e elas se tornam fiscais da natureza. Quando elas vão para os locais e vem alguma coisa errada, elas reclamam. Por outro lado, quando elas fazem isso, elas criam também uma consciência nas pessoas do local, nas pessoas que trabalham lá no local, porque percebem que se elas não se prepararem e se elas cuidarem do meio ambiente, elas também vão ser criticadas por aquelas pessoas que são os clientes dela. Então, no fundo, o turismo de aventura, o esporte de aventura é uma grande ferramenta de educação ambiental. A Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura também marcou presença no evento. A entidade exerce uma ação em parceria com o Sebrae, juntamente com o Ministério do Turismo, denominado Aventura Segura. Então, a Aventura Segura é a ação que nós temos para falar para o consumidor quais são as atitudes que ele deve exigir do operador e que ele mesmo deve seguir no seu dia a dia.
Essa ação contribuiu para que as pessoas tenham mais segurança ao praticar essas atividades. Com isso, naturalmente, todos se sentem motivados a repetir a experiência e passam a indicar a prazerosa prática para amigos, colegas, parentes, conhecidos em geral. O aspecto segurança e qualidade, inserindo qualidade também nesse contexto, evoluiu muito nos últimos 5 anos, principalmente por causa do programa Aventura Segura, tá? Que é o programa com recurso do Ministério do Turismo, do Sebrae, executado pela ABETA. Pois é, os segmentos de esportes e turismo de aventura e o ecoturismo só promovem benefícios para a natureza, para os empreendedores, mas principalmente para todas as pessoas que fazem dessas atividades uma maneira de escapar da rotina e agregam atividade física à qualidade de vida. A vida ao ar livre, em geral, traz muitos benefícios, tá? A gente tem um desafio muito grande, que é tentar trazer a sociedade brasileira para a vida ao ar livre. Hoje a gente sabe que existem muita concorrência, principalmente dos shopping centers, dos cinemas, dos videogames, da televisão. E o turismo de aventura e o ecoturismo é uma porta de entrada para as pessoas conhecerem esse ambiente. Porque é um ambiente que você está ao mesmo tempo fazendo uma atividade física, mas principalmente está trazendo as pessoas para esse ambiente, que é um ambiente que traz muita paz. A natureza traz muita paz, a natureza traz muita contemplação, né? Então, você malhar numa academia é bom, mas você nem de longe vai estar trazendo os benefícios para a sua cabeça, né? Que é o benefício de estar em contato com a natureza. No próximo bloco, você vai saber a importância de combater o desperdício de alimentos e como ter uma alimentação sustentável. Continue aí. Você sabia que as verduras e os legumes podem ser congelados pelo processo de branqueamento? Para fazer isso, é só colocar os vegetais em um recipiente de água fervente. Assim que a água voltar a ferver, os alimentos devem ser retirados e imediatamente mergulhados em outro recipiente com água gelada. Dessa forma, o seu alimento fica protegido e pode ser armazenado por muito mais tempo. Olho vivo, consumidor. Consumir, uma palavra muito conhecida por todos, mas muitas vezes mal compreendida. Antes simplesmente de comprar, este ato implica em algumas escolhas como o que consumir, por quê, como e de quem consumir. E para ser um consumidor consciente, é preciso refletir sobre como seus atos repercutem na natureza, nas relações sociais e até mesmo na economia. Pequenos gestos de compra, uso e descarte praticados no dia a dia e realizados por um grande número de pessoas, promove diversas transformações no mundo. Por isso, ao utilizar recursos como a água, o gás e a energia de casa, ou até mesmo nas compras em supermercados ou em shopping centers, pense bem e faça a sua parte. O Viver Sustentável está de volta. Combater o desperdício de alimentos e promover uma alimentação sustentável são grandes desafios capazes de serem vencidos e que podem promover vários benefícios. O consumo anual de alimentos em todo o planeta já chega a 375 milhões de toneladas, segundo a Organização das Nações Unidas. Deste montante, ocorre um desperdício de quase 4 milhões de toneladas de alimentos, ou seja, boa parte vai para o lixo. A alimentação hoje está no centro da questão da sustentabilidade planetária. Por quê? A indústria alimentícia é uma das indústrias que mais impacto ambiental causam. Por exemplo, elas causam quando eu crio gado e avanço sobre as florestas. A alimentação tem uma centralidade imensa. Qualquer assunto que você queira discutir, de alguma forma ou de outra, você leva ele até a alimentação. Daí o impacto dela na sustentabilidade. De acordo com o Instituto Acatu, uma casa brasileira desperdiça, em média, 20% dos alimentos que compra semanalmente.
Isso significa uma perda de US$1 bilhão por ano, o suficiente para alimentar 500 mil famílias. Junto com a comida que segue para o lixo vão todas as suas embalagens, toda a água e energia utilizados na cadeia produtiva. Todo o CO2 emitido em sua produção e transporte também é jogado fora, gerando inúmeros impactos negativos para a sociedade, para a economia e também para o meio ambiente. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que 14 milhões de pessoas convivem com o pesadelo da fome no Brasil. Parte da comida que poderia alimentar toda essa gente, no entanto, vai das prateleiras dos supermercados direto para a lata do lixo da casa dos brasileiros. O lixo aqui no Brasil, praticamente 60% é orgânico, né? E nesse interior dos 60%, você tem uma grande parcela, certamente, de alimentos que poderiam ter sido ingeridos e não foram. Quais são os problemas que estão aí por trás? Tem problemas, por exemplo, de ordem cultural. O que eu defino como lixo? A casca, a rama, nós brasileiros definimos como lixo casca e rama dos verduras e legumes. Tem muitas sociedades que ingerem isso normalmente. Outro, você tem problemas também culturais brasileiros de que é melhor sobrar do que faltar. Então, a nossa tendência, tanto é que nós servimos os pratos não individualmente, mas em travessas, né? Porque na nossa noção, na nossa visão de comida, de comensalidade, de vida familiar, é importante a abundância, né? A abundância indica uma boa hospitalidade, indica generosidade, indica fartura, indica bem-estar. Então, esses são outros aspectos. Se você pensar, né, você poderia diminuir um pouco a quantidade daquilo que vai para a mesa. Qualquer um de nós aqui, se olhar a nossa geladeira, se olhar a nossa lata do lixo, vê que o cálculo foi além daquilo que é necessário. O outro problema, né, são as embalagens. Se bate muito nas embalagens como as grandes vilões. No entanto, hoje o processo de reciclagem de embalagem permite que você reduza o impacto delas muito, consideravelmente. Mas você tem problemas de que muitos alimentos são perdidos por falta de embalagem adequada, então as embalagens necessitam de muita atenção. E tem um outro aspecto também, né? Às vezes, além da embalagem deficiente acarretar a perda, né, da qualidade do alimento, você também, a forma como você coloca na geladeira, isso tudo afeta e faz com que você, né, tenha uma perda maior do que necessariamente você poderia ter. A fome e o desperdício de alimentos são dois dos mais relevantes problemas que o Brasil enfrenta, constituindo-se em um dos maiores paradoxos do nosso país, já que produz 25,7% a mais de alimentos do que necessita para alimentar a sua população. Mas cabe a nós darmos o primeiro passo dentro de nossas próprias casas. Nos últimos anos, nós observamos realmente uma mudança muito grande no papel do Estado em relação às políticas de alimento. Ele tinha anteriormente um papel bastante reativo, ou seja, o alimento estava estragado, né? Ele intervia sobre as questões sanitárias dos ambientes, dos restaurantes. Hoje não, o governo tem uma atitude muito mais proativa e ele tem feito muita coisa nessa área. E quanto mais controle a sociedade tem e quanto mais conhecimento ela tem sobre aquilo que ela ingere, certamente essa qualidade alimentícia melhora. Então, cabe muito a nós, a sociedade, estar disposta a procurar e a exigir essa informação. A alimentação sustentável é algo possível e bastante oportuno, pois pode minimizar o desperdício de alimentos, além de promover uma vida mais saudável e fazer com que diversas pessoas que antes não se alimentavam frequentemente passem a se alimentar melhor e de maneira mais frequente. Assista no próximo bloco uma entrevista com Luciana Betiol, coordenadora do Programa de Consumo Consciente da Fundação Getúlio Vargas. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual desses itens
não faz parte do desenvolvimento equilibrado do turismo? Letra A, bem-estar da comunidade local. Letra B, conservação da natureza. Letra C, mudança da cultura local. Ou letra D, satisfação dos visitantes. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual item não faz parte do desenvolvimento equilibrado do turismo. A resposta correta é letra C, mudança da cultura local. A integridade da cultura junto aos outros itens compõe um conjunto equilibrado que serve para maximizar os benefícios de um turismo sustentável. O Viver Sustentável está de volta e a entrevistada de hoje é Luciana Bettiol, coordenadora do Programa de Consumo Consciente da Fundação Getúlio Vargas. Ela nos fala sobre o programa que divulga informações a respeito de produtos e serviços sustentáveis que promove a conscientização do público consumidor. Recebemos diariamente informações sobre meio ambiente, sustentabilidade e muitas vezes nós temos até dificuldade em firmar alguns conceitos e assumir algumas atitudes. Hoje nós vamos falar sobre o consumo consciente e temos o prazer em receber aqui a Luciana Bettiol, que é advogada, doutoranda em Direito Coletivo Difuso pela PUC, com vários cursos, e coordenadora também do Programa de Consumo Sustentável da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui nesse convite que vocês me fizeram. Luciana, nesse programa que você coordena sobre consumo sustentável, quais são as iniciativas que vocês tiveram até agora? Então, dentro do Programa de Consumo Sustentável, nós temos 2 grandes projetos. Um deles é o projeto Rede Amigos da Amazônia, que trabalha a questão de gestão pública na compra da madeira. E o outro é do Catálogo Sustentável, que apresenta produtos e serviços com algum critério de sustentabilidade. E essas informações sobre os produtos, sobre os serviços no consumo sustentável, como que elas são obtidas, como são coletadas essas informações? Então, inclusive também a questão da divulgação, né? Então nós temos um site que se chama catalogosustentável.com.br, onde lá tem pesquisas que nós fizemos desde 2006 com relação a produtos e serviços que preenchem algum critério de sustentabilidade ambiental ou social. Esses produtos são coletados e buscadas informações no mercado e nós verificamos se eles preenchem algum dos critérios que nós previamente elencamos. Então, por exemplo, se ele tem baixa toxicidade, se ele reduz a emissão de gás carbônico para a atmosfera, então evita a questão das mudanças climáticas, se, por exemplo, ele reduz o consumo de água, reduz o consumo de energia elétrica, que são situações que impactam sobre o meio ambiente. Então, o consumidor que tiver interesse em saber de algum produto ou serviço que tem essas categorias, eles entram no catálogo sustentável e verificam se aquele produto está lá. E esse trabalho do catálogo, ele continua? Realmente, você acha que consegue uma abrangência? O consumidor, às vezes, apesar dessa informação estar no site, ele tem dificuldade de entender a informação, de entender o que é um critério de sustentabilidade, onde que está o impacto. Tem uma distância com o consumidor e a informação. Então nós estamos tentando migrar esse catálogo para uma nova plataforma, que ela seria mais interativa com o consumidor. E não simplesmente nós colocando a informação no sistema e eles acessando. Nós queremos migrar para uma plataforma em que haja, conforme tem trabalho todas as redes sociais, de interação on-time com o consumidor, de apresentar uma informação para ele e ouvir o que ele tem para dizer para nós dessa informação. Nós não queremos mais trabalhar como somos os donos da verdade e é essa informação. Queremos saber do outro lado como que a informação está sendo recebida e o que as pessoas têm de informações complementares ao que a gente está trazendo. E um trabalho interativo assim, além das informações sobre os produtos, sobre os serviços, acho que o trabalho na conscientização é muito importante, né? Esse programa de vocês, eles também prevêem um trabalho assim eficiente na questão da conscientização? Existe essa iniciativa também? Então, nós queríamos trabalhar com a questão de coformação. Então, não somos nós só passando a informação, mas trabalhando com quem está recebendo a informação e nós também nos alimentando dessa informação. O site tem um espaço para
online de capacitação, ele está sendo construído para que o consumidor possa também ter esse grau de, o mínimo dos conceitos, ter acesso a ele para depois poder contribuir com todos os outros que estão acessando essa plataforma. Além disso, nós temos o nosso curso de gestão de sustentabilidade, que é um MBA. Que você, inclusive, é vice-coordenadora, né, aqui na Fundação Getúlio Vargas. Exatamente, que o olhar é para gestores, onde você vai ter informações de todos os tipos, ferramentas para como implementar a sustentabilidade no seu negócio, sobre economia e meio ambiente, consumo e sustentabilidade, transformação organizacional, educação para sustentabilidade, tem uma gama enorme aí de disciplinas. E as informações a respeito do programa em si é mais via o site, né? Exatamente, no site do Centro de Estudos em Sustentabilidade existem informações a respeito desse curso e no do catálogo temos informações a respeito dos produtos. Tá. E Luciana, você considera que o Estado poderia fazer mais no sentido do consumo sustentável? Quais seriam as medidas que estão faltando para que a gente consiga uma maior velocidade realmente, um avanço realmente no consumo sustentável? Então, o poder público é um outro ator que nós trabalhamos muito, porque nós entendemos que o poder público é um grande comprador. Se você verificar, normalmente de 10% a 15% de cada governo é gasto com compras e contratações. Então, ele tem uma capacidade muito maior de transformação do mercado do que nós, consumidores individuais. E ele tem a capacidade também de regulamentar o mercado. Portanto, ele atua em duas frentes, não só como comprador, mas também como regulador do mercado, até estimulando produtos que tenham algum critério de sustentabilidade. Então, o que a gente vê? Que o poder público, via compras, pode sinalizar para o mercado quais seriam os melhores produtos para serem comprados, a partir do momento que ele disser, eu só vou comprar, por exemplo, lâmpadas que sejam eficientes energeticamente. Então, ele vai mandar um sinal para o mercado de que ele só vai comprar esse tipo de lâmpada. Quem não tem uma lâmpada que seja eficiente vai tentar se regular a esse entendimento do Estado com relação ao que é uma melhor compra. E, por outro lado, ele tem a ferramenta das políticas públicas. Ele pode ditar normas fomentando determinados produtos. Porque hoje o que a gente vê é que alguns produtos que têm alguns critérios ambientais e sociais de sustentabilidade são mais caros que os tradicionais, que não têm esses critérios. Isso até quase que via de regra. Alguns produtos hoje nós conseguimos enxergar que tem uma competitividade boa. Por exemplo, o papel reciclado. Teve uma época em que era muito mais caro. Hoje ele já consegue ser mais competitivo. Mas ainda assim, esses produtos que têm esses critérios são mais caros. Então, qual que seria o papel do Estado? É fomentar essa produção. Então, dar incentivos, por exemplo, com redução de impostos para produtos que preencham esses critérios de sustentabilidade. Esse seria um grande papel do Estado como regulamentador. Talvez até uma reforma tributária ecológica, mais partindo do legislativo. Exatamente. Na verdade, isso já vem sendo trabalhado. Aqui, por exemplo, existe o ICMS ecológico, que é para fomentar municípios que tenham boas práticas ambientais, vão receber mais repasse de dinheiro dos estados. Existem alguns produtos que já estão com redução de IPI, por exemplo, porque eles são chamados verdes. Então já existe um caminho aberto para isso e que isso precisa ser desenvolvido, obviamente. Tá ótimo, Luciana, muito obrigada. Muito bom ouvir sobre um assunto como esse. Parabéns e sucesso aí na caminhada. Muito obrigada. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Olá. Você provavelmente faz parte do grupo de pessoas que, por questões práticas dentro de casa, possui aparelho de micro-ondas para aquecer o alimento. Nós temos que tomar alguns cuidados, pelo menos conhecer alguns detalhes desses aparelhos que fazem parte da praticidade do nosso dia a dia. Então imagina o seguinte, você tem um aparelho de micro-ondas dentro de uma cozinha, naturalmente de espaço reduzido, e você circula para lá e para cá com esse aparelho muitas vezes ligado. Você sabe se esse aparelho está bem vedado? A radiação do micro-ondas, ela é chamada radiação ionizante. Se nós estivermos próximos a um aparelho de micro-ondas que contenha vazamento dessa radiação, nós poderemos ser queimados na nossa pele, porque esse tipo de raio emitido é muito poderoso. Então vale a pena nós raciocinarmos no sentido de que a proteção do ambiente deve ser feita da melhor maneira.
primeiro ponto é você procurar saber como fazer um teste para avaliar a eficácia ou não da emissão do micro-ondas. Será que ele está vazando ou não? Aprenda com o seu representante que vende micro-ondas como testar. E segundo, se você tiver dentro de casa mulheres grávidas circulando no ambiente do micro-ondas, tente preservá-las, tente fazer com que elas não passeiem em volta daquele ambiente. Porque se eventualmente esse aparelho estiver emitindo mais radiação no ambiente, haverá comprometimento da saúde dessa criança que está sendo gerada no útero dessa grávida. Lembre-se que aquilo que serve para nos ajudar a ter a vida mais prática também poderá contribuir de uma maneira inversa. Fique atento a isso. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!